É absurdo o número de pessoas que vão ao médico se consultar, cheias de doenças, e ouvem a tradicional frase: "Você não tem nada, pode ficar tranquilo e sossegado". Algumas teimam e fazem exames, porém estes também não acusam nada. Aí resta para o médico dar aquela mesma explicação de sempre: isso é mania de doença, deve ser impressão sua, e etc. Alguns chegam a encaminhar os seus clientes até um psiquiatra. Infelizmente, o triste fato é que todas essas pessoas estão possessas, mesmo que elas não saibam, têm alguma enfermidade, doença ou dor. Ao descansarem nos corpos das pessoas, os espíritos demoníacos os contaminam, fazendo com que o sofrimento físico tome conta delas. Existem algumas doenças que caracterizam a possessão. Aqui no nosso canal falamos de diversas religiões. Hoje estamos falando mais da evangélica, principalmente daqueles que lidam com estas características estranhas de pessoas em estado de possessão. Nota-se que os sintomas são sempre muito parecidos e podemos destacar aqui 10 desses sintomas. Primeiro, nervosismo. Segundo, dores de cabeça constantes. Terceiro, insônia. Quarto, medo. Quinto, desmaios ou ataques. Sexto, desejo de suicídio. Sétimo, doenças que os médicos não descobrem a causa. Oitavo, visões de vulto ou audição de vozes. Nono, vícios. Décimo, depressão. Quase todas as pessoas que pedem oração a estes evangélicos sofrem de uma ou mais destes males e estão realmente possessas para eles. Mas isso não significa que estejam endemoniadas, porém a grande maioria que apresenta estes sinais que foram mencionados manifestam um espírito demoníaco logo depois de uma oração da fé. Toda doença é como se fosse um bicho, uma vida, isto é, algo existe que a faz aumentar e continuar a sobreviver. Se a pessoa sofre de uma ulceração na pele, esta doença é provocada por algum germe que só é visto por intermédio de um microscópio, mas o germe está ali, vivo. Existe uma força que o faz viver, e esta força tem vida, é o espírito de enfermidade. Quando se toma um remédio eficaz, o germe acaba por morrer. O espírito de enfermidade deixa o corpo do germe e a doença naturalmente é extinta, acaba. Quando morremos, o nosso espírito nos deixa, vai direto para o diabo ou para Deus, para os evangélicos, como eles dizem, né? Dependendo, é claro, da fé que a pessoa professar durante a sua vida. E isso acontece com todas as doenças. Quando um remédio mata o germe que causa a doença, o corpo do germe morre e o espírito deste ser o deixa, ficando a pessoa assim curada. E existem certos demônios que têm prazer em se apossar de um germe, acredite se quiser, e atuam ali no corpo de uma pessoa para lhe fazer mal. Não se deve estranhar quando o evangélico está falando diretamente para o demônio que está alojado no estômago, na garganta ou em qualquer parte para que saia. A pessoa, após estremecer e gritar, ela fica curada. O mesmo poder que desaloja um demônio, por exemplo, da mente de alguém, pode também desalojá-lo de um germe ou de uma bactéria, para que a pessoa fique curada. É muito comum o caso em que a doença é mental. O princípio citado anteriormente também se aplica a estes casos. Nós podemos dizer que nem todo doente está endemoniado, entretanto, dizemos com certeza que todo endemoniado está doente. Quando não é fisicamente, é espiritualmente. Quantos manicômios existem que estão cheios de pessoas fisicamente sãs, mas espiritualmente mortas? Ao visitar um manicômio, por exemplo, ou um consultório psiquiátrico, dá para verificar que os pacientes, muitas vezes jovens e inteligentes, são pessoas que foram desgraçadas por uma praga perante a nossa sociedade. E os médicos do Rio de Janeiro, a maioria deles, chegaram à conclusão de que algumas práticas causam, é como se fosse uma fábrica de loucos, e que o povo brasileiro deveria ter os olhos abertos, mas muito bem abertos, contra a feitiçaria,
contra a bruxaria e a magia, principalmente quando trabalham para prejudicar. E infelizmente esse tipo de religião, que não irei citar o nome deles aqui porque são muitas, vivem destruindo as vidas e os lares de muitos brasileiros, de muitas pessoas no mundo inteiro também. E nós seríamos certamente um país bem mais desenvolvido. Obrigado, pequeninos, por assistirem a esse pequeno videozinho. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, clique no sino para acompanhar nossas novidades. Obrigado e até a próxima, meu pequenino.